Pessoal, então agora vamos começar a parte geral aqui de direito civil. Legal? Vamos lá. Pessoal, nosso Código Civil começa aqui, né? Ele já começa trazendo teoria para você. Ele fala sobre o quê? Personalidade jurídica. Prestem atenção. Quem é que tem personalidade jurídica no Brasil? As pessoas. Eu vou ter dois tipos de pessoas. As pessoas, quando eu só chamo de pessoa, ou pessoa natural, ou que nós chamamos vulgarmente de pessoa física. Então, se eu falar só pessoa, eu estou falando de quê? De pessoa natural ou pessoa física. E eu vou ter também as pessoas jurídicas. Legal? Então, aqui no comecinho do Código Civil, a gente vai ter o fenômeno, que é o surgimento da personalidade jurídica para pessoas naturais ou pessoas físicas. Lá no artigo 45, a gente vai ter o fenômeno de nascimento da personalidade jurídica das pessoas jurídicas. Legal? A gente já vai chegar até lá. Pessoal, quando o Código Civil foi elaborado, a gente teve um conflito entre duas doutrinas, que era a teoria natalista e a teoria concepcionista. E a galera não se entendia, né? E trazendo exemplos de direito comparado, não entendia, que a discussão era, quando começa a vida? Discussão simples, né? Quando começa a vida? E aí a gente queria associar, né, a personalidade jurídica ao surgimento da vida. Qual foi a teoria que prevaleceu? Foi a teoria natalista. Porém, com forte inspiração ou com forte impacto da teoria concepcionista. Então, como é que ficou o texto? Ficou assim, ó. A personalidade jurídica surge com o nascimento com vida. Nascimento, teoria natalista. Porém, a lei põe a salvo o direito do nascituro. Entendam isso. Quem tem personalidade jurídica? Quem nasceu. O que é nascimento aqui? Segundo o Conselho Federal de Medicina, o funcionamento do aparelho cardiorrespiratório. Ok? Funcionou o aparelho cardiorrespiratório, nascimento com vida, você tem personalidade jurídica. Quando invoca aqui a ideia de nascituro, os fetos, né, pessoal? Eu não tenho personalidade jurídica, mas eu tenho proteção jurídica. E isso envolve claramente as noções de aquisição de direito e legitimidade para pleitear direitos. Prestem atenção. Quando você tem uma criança de 1 ano, tem personalidade jurídica? Tem. Pessoal, a personalidade jurídica é quando você adquire direitos. E, obviamente, também vai ter o quê? Obrigações aqui, né? Dentro de um Estado de Direito. Prestem atenção. Só que você, com 1 ano, você tem direitos? Com certeza, você tem aqui aquisição plena de direitos. Mas você consegue exercitá-los de forma autônoma? Não. Por quê? Porque você não tem discernimento. E é onde a gente já vai chegar, que são as tutelas da incapacidade. A tutela da incapacidade envolve o quê? A proteção de quem não tem discernimento. São os vícios de manifestação de vontade. Legal? Volta para cá. Então vamos supor que você tem um filho de 1 ano. E, aqui, né, a pessoa que tem a guarda deve receber o quê? A pessoa que não tem a guarda deve prestar alimentos a essa criança. Legal? Vamos supor que a pessoa que não tem a guarda, o pai e a mãe, não prestem alimentos. Você vai entrar com uma ação. Quem é que move essa ação? Quem é o autor dessa ação? É a criança, representada pela mãe. Por quê? Porque essa criança tem direitos, ela é sujeito de direito. Porque essa aquisição de direitos surge com a personalidade jurídica. E ela surgiu com o nascimento com vida. Por que ela é representada pela mãe? Porque ela é incapaz, ela não consegue exercitá-lo de forma autônoma. Alguém tem que exercitar aqui algumas prerrogativas na postulação desse direito. Consegue enxergar? Peguem um outro exemplo. Pessoal,
O pai aqui só cabe ao pai, ele tem a obrigação de prestar alimentos gravídicos? Sim. No Brasil, já há algum tempo, existe a lei de alimentos gravídicos. Minha pergunta, se esse pai não está prestando alimentos gravídicos, que é o auxílio aqui com despesas durante a gestação, né, pessoal? Quem é que vai mover a ação? É você ou é o nascituro? É a mãe. Por quê? Olha só, de quem é a proteção jurídica aqui? A proteção jurídica é o nascituro. Por isso que a lei põe a salvo a proteção desses direitos. Mas como ele não tem, essa criança, esse nascituro, não tem ainda personalidade jurídica, ele não tem direitos que ele possa o quê? Que ele não possa postular como sujeito de direito. Por isso aqui é uma hipótese que a gente chama no processo de legitimação extraordinária. Que é o quê? Eu, em nome próprio, pleiteando o direito de terceiros. Consegue enxergar? Isso é a proteção jurídica do nascituro. Ele não titulariza direitos. Então, alguém vai ter que pleitear direitos em nome próprio que o protejam. Deu para enxergar? Essa é a diferença básica dos dois, não confundam, tá? Personalidade jurídica com proteção jurídica. Legal? Bom, pessoal, a gente já falou um pouquinho de todas essas teorias. Deixa eu falar um pouquinho dos direitos do nascituro. A gente deu um exemplo, né? Que é a lei de alimentos gravídicos. Eu vou ter vários outros. Direito à vida, que envolve o quê, pessoal? A tutela de criminalização do aborto no Brasil hoje. É um exemplo aqui de tutela à vida. Com todas as polêmicas que existem aqui, né? E críticas muito cabíveis, né, em relação a isso. Direitos da personalidade. Ou seja, o que são os direitos da personalidade? Direito ao nome, direito à sepultura, direito à intimidade, direito à honra, à imagem. E o que é a tutela de reparação do dano moral? O dano moral existe quando há a violação de um direito da personalidade. Essa é a diferença básica de dano material e dano moral, né? Dano material é quando você tem o quê? Uma violação de repercussão patrimonial, né? E eu vou ter aqui uma repercussão dos seus bens imateriais, né? Que são o quê? Os direitos pessoais, que são os direitos da personalidade. Eu vou ter reparação por danos morais. Legal? Então, um exemplo legal dessa tutela. Direito à sepultura, já comentei, né? No caso de uma morte prematura aqui, de um aborto, né? Isso tudo, essas todas são proteções aqui. A proteção pré-natal, e aqui eu vou ter toda a proteção que o ECA aqui traz, né? E outras normas específicas, que a gente vai analisar na sequência, de proteção ao estado pré-natal, ou seja, a toda a gestação, que é uma proteção à mãe, só que prestem atenção, o ECA protege quem? Quem é o beneplácito de proteção do ECA? A criança e adolescente. Então, ele já protege o quê? Uma expectativa de criança, né? Que é essa proteção pré-natal. Legal? Todos esses direitos vão ter que ser o quê? Postulados e titularizados por outras pessoas, né? Por exemplo, nessas tutelas penais aqui, do aborto, quem é que titulariza o direito? Quem é que protege o nascituro? O Ministério Público. Ok? Nesse caso aqui de alimentos gravídicos, ou numa hipótese dessa de reparação por danos morais, a mãe ou os pais, né? Hipóteses todas de legitimação extraordinária. Eu titularizando direitos, eu postulando direitos em meu nome para proteger terceiros. Legal? Bom, alimentos e dano moral eu já comentei com vocês. Pessoal, prestem atenção. Então a gente já sabe o que é personalidade jurídica, não sabe? Que é o quê? Que é essa aptidão para titularizar direitos e contrair obrigações. Pessoal, eu vou ter uma figura que acaba limitando a minha personalidade jurídica, que é o quê? Que é a capacidade. Que é a questão de eu ter o direito, mas não poder exercê-lo. Não poder exercê-lo de forma autônoma, né? Isso limita um pouco o exercício da minha personalidade jurídica. Por isso que é comum a gente dizer que a capacidade é a medida da personalidade jurídica. Se eu tenho capacidade plena, a minha personalidade jurídica vai ser exercida na sua plenitude. Legal? E aí eu vou ter as tutelas da incapacidade. Bom,
Para a gente entender aqui, tá? Isso aqui é importante que vocês saibam. Capacidade de direito e capacidade de fato. Pessoal, capacidade de direito sempre é o quê? Nascimento com vida. Ou seja, a capacidade de direito se confunde com a noção de personalidade jurídica. Porque essa aptidão para titularizar direito surge quando? No nascimento com vida. Então a capacidade de direito ela surge automaticamente junto com a personalidade jurídica. É um atributo da personalidade jurídica. Agora, o que não surge automaticamente? A capacidade de fato. Por isso, pessoal, prestem atenção. A única coisa que eu adquiro aos 18 anos é o quê? É a capacidade de fato e não a capacidade de direito. É o exercício e não a titularização do direito. Deu para enxergar? Então, quando eu puder praticar os atos da vida civil de forma autônoma, aí eu vou ter a capacidade plena. Que, em regra, surge com 18 anos, né? Eu vou ter ainda o quê? As tutelas emancipatórias, que a gente já vai olhar. Vamos falar um pouquinho das tutelas de incapacidade. Temos apenas 2 tipos de tutela de incapacidade no Brasil, que envolvem a incapacidade absoluta e a incapacidade relativa. Se a incapacidade é absoluta, esse menor vai ser o quê? Representado. E se a incapacidade é relativa, ou for relativa, ele será assistido. Você consegue ver a diferença aqui na própria semântica aqui dos termos? Ou seja, qual que envolve um discernimento menor? Quando você é representado, alguém faz alguma coisa no seu lugar. O assistido, e a gente vai ver, né? Vai ser para a prática de alguns atos. Eu vou ter hipóteses aqui de incapacidades que são apenas em relação a certos atos. Por exemplo, eu tenho a hipótese da incapacidade relativa do pródigo. O pródigo só vai ter que ser assistido para atos de disposição patrimonial, né? Porque ele não tem muito controle do bolso. Legal?